Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Reações Brasil, mais uma vez, mais um episódio de Demolidor Renascido, segunda temporada pra vocês. E hoje, episódio 5. Pessoal, já quero dizer que esse episódio foi um pouco mais tranquilo, porém tenso, porque foi um episódio de muito flashbacks. Então a gente vai tentar aqui fazer de uma forma que não fique tão confuso, porque foi ida e volta, vai e volta toda hora, porque com esses flashbacks a gente conseguiu entender parte de história, coisas que ficaram em aberta na outra temporada que nessa foi solucionada, entre aspas, né? Então assim, foi um episódio um pouco mais de boa, normal, no meio da temporada aconteceu isso, mas que foi um episódio de muita importância e tensão no final dela. Mas vamos lá, antes de começar a comentar sobre esse episódio, peço para vocês, inscreva-se no canal, curta, comenta, compartilha, sempre deixando nos comentários opiniões, sugestões, digite alguma coisa, comenta alguma coisa para ajudar a impulsionar o nosso vídeo aqui também, beleza? Por mais que você não tenha uma opinião, alguma coisa, nos fortaleça aí colocando alguma figurinha, algum comentário, fala de onde você é também, que já nos fortalece. E é isso aí, ativando as notificações, vocês receberão todos os nossos conteúdos e isso também é importante para mim e para vocês também que vão receber nosso conteúdo, minhas lives que em vez em quando eu faço aí, que tá em falta, mas eu vou tentar acertar isso aí, beleza? Mas sem perder tempo, vamos lá para o 5º episódio de Demolidor Renascido. Como eu falei, pessoal, esse episódio foi um episódio de muito flashback. Então nós temos flashback Fisk e Vanessa, flashback Matt e Forg, temos um rápido flashback do Buck e que no final, na verdade, eles se encontram ali mais ou menos, né? Então, mais ou menos está dividido nesse núcleo. Então o episódio vai para o que está acontecendo na atualidade e depois retorna no flashback, justamente para rememorar como aqueles personagens chegaram até aquele ponto, como o flashback influencia e como o passado interfere no que tá acontecendo no presente, obviamente, né? Então o episódio já começa com a Vanessa e com o Fisk na praia. E a gente vai entender por que começa na praia, porque no final, aparentemente, termina também na praia. E como nós sabemos, Vanessa foi gravemente ferida no episódio passado, então esse episódio também começa com ela na emergência e os médicos fazendo tudo ali o que podiam para ressuscitar ela, para salvar ela, para fazer cirurgia, para dar os primeiros socorros, e o Fisk desesperado, a galera tentando conter ele, obviamente, né? E você percebe que no hospital tá uma grande tensão. O Daniel tá lá, Bibi, o repórter, aparece lá e o Daniel fica extremamente assustado porque ela não deveria estar lá. Na verdade, ninguém deveria saber que a Vanessa estava naquele hospital. Sheila estava lá, o Buck aparece lá, a Força-Tarefa estava lá, porque era pra manter em segredo aquilo lá. Mas a Bibi, o repórter, aparece ali pra buscar aquela informação, porque a mídia tradicional estava dizendo que provavelmente ela já estava até morta, a Vanessa. E a Bibi, o repórter, queria saber concretamente do Daniel se ela estava ou não estava morta. E ele dá essa informação que não. E logo depois, o Daniel ouve a repórter na televisão dando a notícia do endereço onde a Vanessa estava internada e que ela ainda estava viva. E isso foi complicadíssimo, né? Porque aí vaza mais uma vez informação e depois a gente vai ver que o Buck vai pressionar o Daniel por causa disso. E claro, pessoal, ali naquele momento a situação da Vanessa de extrema gravidade, é crítico. O médico já havia dito isso pro Fisk, que era crítico, mas que ele tinha esperança que tudo ia dar certo. O Fisk até não aceita essa palavra. Ele não tem esperança que vai dar certo. Ele quer que dê certo, na verdade. E um dos primeiros flashbacks que a gente vê no episódio é da Vanessa ali no seu ramo de quadros, de artes, né? Que ela é uma pessoa que entende mesmo daquilo, sobre valor, sobre preço, sobre profundidade, sobre expressão do que aqueles quadros passavam, aquele sentimento. A gente vê ela discutindo com uma outra pessoa ali sobre isso, porque ela é uma pessoa entendida. E o ramo da Vanessa está literalmente ligado com o Fisk, porque nesse flashback, lá pro meio do episódio, a gente vai ver que o Fisk, ele, quando estava ali como o rei do crime, no seu ramo ali de crime organizado, ele tem uma ideia de ter um novo ramo. Ele até pensa em se modernizar como? Por meio de bitcoins, né? Ele fala até que é o exemplo dos russos, mas a pessoa que estava com ele, que eu me esqueci o nome, ele dá a sugestão de quê? De quadros, de artes. E é nessa que o Fisk se encontra
encontra com a Vanessa, porque esse é o ramo que ele recebe a sugestão para atuar e ele aceita essa sugestão de se modernizar. É a arte, uma modernização intelectual. E isso é muito importante porque a gente entende que é nesse momento que o destino do Fisk e da Vanessa se encontra. E eles chamam isso, na verdade, de grande desígnio, né? Eles entendem que isso não foi uma coincidência, mas foi um desígnio. Quando ele aceita entrar nesse ramo e ele se encontra com a Vanessa. Ela até diz, né, quando ela volta assim daquele coma que ela estava, que a gente vai ver sobre isso ainda, ela disse que ele teve que pagar um preço por causa disso e tudo mais, e que isso não foi um acaso, mas um grande desígnio. Essa história deles é uma história de extrema fidelidade e de amor, na verdade, mas como eu gosto de dizer, um amor bandido, na verdade. Pelo menos eles se provam que se amam de verdade, né? Pelo menos isso. Mas enquanto a gente vê esse flashback da Vanessa e do Fisk, nós vemos na atualidade o Matt e o Poindexter fugindo, obviamente, né? Porque depois do acontecimento, que a Vanessa fica gravemente ferida, eles fogem da presença do Fisk. E a ordem do Fisk é: eu quero que vocês usam o que tiver que usar, usa o recurso que for preciso, mas eu quero eles vivos. Não matem, eu quero eles vivos. Eles fogem, eles se escondem, eles conseguem ali um abrigo ali numa cozinha industrial parecido, né? Os caras até falam, pode ficar tranquilo que a gente tá com vocês e tal, dá a fuga pra eles e a força-tarefa atrás deles. Só que o Poindexter, ele não aceita e não entende porque o Matt tá querendo salvar ele, sendo que o Poindexter fez tudo de ruim pro Matt, matou o amigo dele, destruiu a vida dele. Mas o Matt, na verdade, luta contra esse instinto de querer fazer justiça com as suas próprias mãos ou matar de forma deliberada, como o Poindexter faz. E nessa fuga eles não sabem se a Vanessa está viva ou está morta, porque isso faz toda a diferença, mas na verdade depois eles chegam à conclusão que ela viva ou morta não vai fazer diferença nenhuma. O Fisk vai usar isso para matar eles do mesmo jeito. Porém, se ela estivesse morta, pro Poindexter tudo estaria equilibrado, porque por causa da Vanessa ele não matou o Forg, o amigo do Matt, agora a Vanessa morreu. Então agora vamos dizer assim, tá todo mundo perdendo aí, tá tudo equilibrado, era o que ele diz. E o Matt, na verdade, disse que tava tentando salvar o Poindexter, também tentou matar ele quando jogou ele lá daquele andar lá, e o Poindexter até fala que deveria ter morrido naquilo, mas não morreu, porque ele acredita que tinha um propósito para aquilo. E ele também usa o termo desígnio. Havia um desígnio para aquilo. Aí o Matt até fala, né, como cristão, né, que ele tenta ser, que então eles estariam numa penitência mútua. O Poindexter está tentando fazer algo para equilibrar aquilo que ele desequilibrou, e o Matt também está tentando salvar ele porque um dia tentou matar ele também. Os dois vivendo num grande paradoxo, na verdade. Agora a gente chega para um segundo flashback, que é o flashback do Matt com Forg, ainda quando, né, obviamente o Forg estava vivo, porque eles estavam num caso que era o caso justamente de um amigo do Forg, que é o McCoy. McCoy estava preso ali, acusado de diversos crimes, e isso vai ser muito interessante porque é um debate que acontece entre o Matt e o Forg, porque o McCoy é um cara extremamente boçal, sem noção, tipo o Charles, você tá ligado? Ele é muito sem noção, e quando o Matt e o Forg chegam lá pra representar ele, né, pra colher informações, ele insulta demais o Forg, até porque eles são amigos de infância. O Matt não consegue entender isso, como ele consegue ser humilhado e ainda assim querer pegar o caso e ajudar o McCoy. Mas o Forg, ele tinha esse coração de tentar dar uma segunda chance para as pessoas. E eles criam um acordo, na verdade, pro McCoy assinar, porque com esse acordo é como se fosse, sei lá, uma delação, alguma coisa assim, ele teria uma pena menor. Só que pro McCoy isso também não servia, porque existiam pessoas dentro da cadeia que só estavam esperando ele entrar para matar ele. Do lado de fora, ele ia morrer do mesmo jeito? Vai morrer. Só que é muito mais fácil dele conseguir se salvar. E ele diz pro Matt e pro Forg que na verdade eles nem sabiam para que eles estavam trabalhando. Isso tipo fica no ar e já corta pro Fisk. Será? E ele não aceita assinar esse acordo porque ele tava dizendo que aquilo era uma sentença de morte para ele. A gente vê que um superior, sei lá, um colega de trabalho do Matt e do Forg fica ali ainda fazendo chacota deles. O nome do cara é Levine, né? Um negócio assim, porque eles não conseguiram fazer o mínimo, que era fazer o cara assinar a parada, tá ligado? E depois existe esse diálogo do Matt e do Forg, justamente porque o Forg diz, ele não teve uma infância boa, ele não teve uma experiência boa de vida,
vida, ele não teve outra chance, ele não teve referência pra se tornar uma pessoa melhor. Só que aí o Matt contra-argumentava dizendo, mas e o irmão dele? Por que o irmão dele também não virou gente ruim? Por que o irmão dele também não seguiu os passos dele? Não, o irmão dele teve uma história diferente. Então, se ele está ali, é consequência. Aí o Fogg argumentava dizendo, mas ele não teve uma chance. E cadê o seu coração de misericórdia, de dar uma segunda chance para as pessoas? Aí o Matt dizia, mas a misericórdia não anula as consequências dos atos. Aí, cara, isso é uma jogada assim que a gente fica entre a fé e a razão, você tá ligado? Porque, poxa, vamos dar a segunda chance pro cara, porque senão ele vai morrer. Mas morrer é consequência dos atos dele. É o que levou a ele. O salário do pecado é a morte, você tá ligado? Então, assim, foi um debate muito interessante entre os dois. E depois a gente vê que o Matt, eles conseguiram descobrir que o mandado de prisão dele estava com o endereço errado. E isso anulava todo o processo. E com isso eles conseguiram libertar o McCoy. Libertando ele, seria muito mais fácil dele recomeçar, segundo as palavras do Fogg, e tentar se safar daqueles que queriam matar ele. Então, obviamente, ele consegue fugir, né? E depois o Fogg ainda leva muito dinheiro pra ele fugir, pra ele recomeçar a vida dele, pra ele ser uma referência pro irmão mais novo dele, quem sabe lá, né? Isso é muito interessante porque a gente vê no final o Matt e o Fogg nesse flashback saindo pra comemorar. E pode ser numa dessas comemorações que ele acaba morrendo, né? Ele se encontra com a cara e depois morre. Porque a gente também vê que dentro desse flashback tem um flashback de quem? Do Buck. O Buck recebe a missão de matar o McCoy, mas o McCoy consegue fugir, obviamente. Como eu falei que a Vanessa retorna, né, do coma, a operação dela, a cirurgia dela corre tudo bem. Só que ela volta com algumas consequências e a gente vai falar sobre isso. Uma coisa que eu falei é que vaza as informações sobre o endereço da Vanessa. E isso faz com que o Buck pressione o Daniel. O Buck sai com o Daniel fazendo várias ameaças, contando a história dele do passado que o Daniel sabia em parte, né? E ele disse, olha, eu atuei no Afeganistão e eu tive que fazer coisas porque me mandaram. E se me mandaram, missão dada é missão cumprida. Tipo isso que ele quis dizer. Então ele sai e volta com uma pá e com uma serra. Aí, na cabeça do Daniel é o quê? Eu que vou morrer, porque eles vão pra uma floresta deserta. Eu até pensei que a BB Reporter havia sido capturada, mas não. O Buck dá a missão pro Daniel enterrar e esquartejar o Christoph, que ele matou no episódio passado. Porque o Daniel, pensando que ia morrer, falou assim, não, calma, eu fujo, eu desapareço, eu faço o que você quiser. Ele, então, escolha a pá ou a serra. Então, essa é uma das missões para, mais uma vez, o Daniel provar a lealdade dele. Até quando ele vai ficar nisso, eu não sei, porque vai chegar uma hora que não vai dar mais, né? Outra coisa que eu falei também é que o Poindexter e o Matt estavam fugindo. E eles fogem agora pra onde? Pra igreja, né? Pro lugar que os dois tinham em comum. E eles ficam ali falando sobre várias coisas, porque na cabeça do Matt ele está seguro ali, já que ninguém vai entrar na igreja, né? Como o padre vai falar, não pode entrar arma na igreja, mas a força-tarefa do Fisk não tá nem aí pra essa lei, né? Pra essa ordem. E eles ficam ali por um tempo, eles ficam conversando, debatendo. O Poindexter até fala com o Matt, nós somos o que somos, nós somos isso daqui mesmo, nós somos isso aqui mesmo e tal. Porém, a força-tarefa invade a igreja, ele chega lá, eles conseguem fugir com a ajuda do padre, obviamente, e isso é muito interessante e importante, porque também tá ligado com o flashback do Matt e do Fogg, porque quando eles fogem pelos fundos da igreja, pelas partes estritas da igreja, o Poindexter fala pro Matt fugir pra se salvar e deixasse ele ali pra morrer, que fazia mais sentido. E claro que o Matt vai entender isso e fala, poxa, eu tentei salvar nós dois, ele foge. Só que nisso, ele lembra do flashback justamente dele com o Fogg. E tudo que o Fogg estava fazendo para tentar salvar o McCoy. De todas aquilo que ele acreditava que o McCoy tinha que ter uma segunda chance. E nisso, claro, ele não deixa o Poindexter ficar ali para ser capturado pela força-tarefa. Ele volta e salva o Poindexter. E leva o Poindexter para onde? Pro esconderijo dele da Karen. E, obviamente, a Karen fica em estado de choque ao ver o médico Poindexter ali. O Matt, você pode me dar uma ajudinha aqui? Lógico que não. Eu não sei como que a Karen vai conseguir lidar com isso, mas ela não vai ficar muito satisfeita não, tá? Chegando no final do episódio, o final do episódio é justamente o retorno da Vanessa do coma. E quando ela retorna, ela vê que o Fisk sempre estava ali do lado dela, sempre esteve ali, não saiu dali em nenhum momento, porque, né, ele ama ela de todas as formas, de toda a força dele. E ela começa a falar com ele. Só que a gente
percebe que ela começa a fazer pedidos de coisas que ela não pedia. Por exemplo, tomar suco de abacaxi. Segundo o Fisk, ela não tomava porque dava problema nos lábios dela. Depois, o Fisk fica com aquilo, né, com aquela ânsia de atender o pedido dela e faz ignorância com a enfermeira. Ela fala: nossa, por que você tratou ela assim? Nunca te vi assim. Que? Você nunca viu o Fisk fazer mal a alguém? Você tá de brincadeira? Pra gente ver que ela não tava muito bem. E depois ela pede pro Fisk contar uma história. E é a história de quê? De quando eles se encontraram. Justamente um dos primeiros flashbacks. Como eu falei, a história vai e volta toda hora. E é claro que passa partes daquele flashback como se ele estivesse contando pra ela. Só que depois ela faz um outro pedido pra contar uma história. Ou seja, ela repete o pedido dela. Me conte uma história. E a história que eu quero ouvir é quando ela ia dizer que era do encontro deles, ela começa a passar mal. E a equipe médica entra ali e ela provavelmente tem uma parada cardíaca ou respiratória e eles têm que fazer o trabalho de ressuscitar ela. Porque a gente ouve o barulho dos aparelhos como se ela estivesse morrendo e o Fisk extremamente desesperado. E do mesmo jeito que o episódio começa da Vanessa e o Fisk na praia com aquele barulho de mar, o episódio termina também com um barulho de mar. Então, provavelmente aqui nós vemos os últimos momentos da Vanessa. E agora sim, se prepara porque o Fisk vai voltar com força total. É o que ele precisa para poder acusar muito mais os vigilantes, especialmente Demolidor e Mercenário. Então, cara, se prepare porque no próximo episódio a giripoca vai piar, não é verdade? Mas então assim, eu esperava que ia ser agora, mas não. O episódio deu aquela amortecida pra nos preparar pra o que vai vir de pior. Então agora sim, eu vou só esperar a pancada que o Fisk vai voltar com força total. Então, pessoal, por isso é importante vocês ativar as notificações aí pra vocês sempre receberem os nossos vídeos que eu tô fazendo aqui episódio por episódio. Mesmo no dia que sai 2 episódios, eu faço vídeo separado por episódio. Você tá ligado? Porque é mais fácil a gente se concentrar em cada um deles, por mais que seja muito difícil para eu conseguir dar conta de assistir e editar. Eu vou dormir muito de madrugada e depois acordo igual um zumbi para ir trabalhar, mas eu tô tentando fazer esse esforço, então me retribua aí esse esforço com like, com comentários, com ativando as notificações também, porque semana que vem estaremos aqui para o 6º episódio e eu conto muito com a participação de vocês, porque o negócio só tá assim crescendo, a temperatura tá crescendo e a pipoca daqui a pouco vai começar a estourar. Então eu quero que vocês estejam aqui comigo para ver essa pipoca estourar junto comigo, beleza? Então é isso, pessoal. Eu agradeço vocês que assistiram até aqui. Então não esqueça que semana que vem eu estarei aqui nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal pra gente falar sobre o 7º episódio, porque o bicho vai pegar. Beleza? Deus abençoe vocês, a casa de vocês, a família de vocês. Até o próximo vídeo e fui!